Mostra que tu é homem até o fim. Volta, mulher, vai guardar essa espingarda. Na revolta camponesa de Formoso das Trombas, as mulheres revelam-se decisivas. Nos momentos de maior tensão, quando um marido ou outro desiste de lutar, as esposas os deixam em casa cuidando dos filhos e vão para o piquete no seu lugar. As mulheres tiveram participação decisiva mesmo. Não todas, nem todas elas pegavam a arma, nem todas elas iam para o piquete. Prestes a acontecer uma batalha sangrenta entre poceiros e polícia militar, um estudante universitário de Goiânia tranca a matrícula. Pede licença no emprego e parte para Trombas, levando consigo um mimeógrafo para ajudar na mobilização dos poceiros. Enquanto isto em Goiânia, o movimento estudantil mobiliza a imprensa regional e também a imprensa nacional, chamando a atenção para a gravidade do conflito em Formoso das Trombas. Durante 6 meses o conflito se arrasta com muita tensão. Aquartelado em Porangatu, um batalhão da Polícia Militar espera uma ordem superior para atacar e reduzir a pó a revolta e os revoltosos que resistirem à voz de prisão. O governador de Goiás, Juca Ludovico, vive um dilema: atacar ou não atacar os milhares de poceiros revoltosos de Formoso das Trombas? Felizmente, um conjunto de fatores acaba por obrigar o governador Juca Ludovico a pôr um ponto final no confronto eminente, evitando um derramamento de sangue. Primeiro, o decisivo apoio de estudantes secundaristas e universitários de Goiânia, que fazem passeatas e atos públicos em apoio aos revoltosos de Formoso das Trombas. Segundo, a pressão da opinião pública goiana e nacional, através dos jornais Jornal de Notícias, O Estado de Goiás e a revista O Cruzeiro. A brilhante reportagem feita pelo jornalista Luciano Carneiro, em fevereiro de 1957 para a famosa revista brasileira, emociona o país. O 10º filho de Zé Porfírio, Joaquim, tem apenas 4 dias de nascido quando a reportagem é feita. Na mesma reportagem, a revista O Cruzeiro publica uma carta de Zé Porfírio ao governador de Goiás, Juca Ludovico. Uma carta cheia de erros de português, mas repleta de sabedoria e determinação. A total definição do governador Juca Ludovico pondo um final ao conflito só vem mesmo quando o governo federal desencadeia uma pressão sobre o governo de Goiás para que se encontre urgentemente uma solução pacífica para o conflito, sem derramamento de sangue.
O governo JK sofria naquele momento oposição daqueles que não concordavam com a mudança da capital federal para o Planalto Goiano. E o derramamento de sangue em Formoso das Trombas, distante 300 quilômetros do local onde se construía Brasília, seria um forte argumento para os opositores da mudança. Goiás era visto no sul e sudeste do país como um lugar onde ainda imperava a barbárie, a lei da selva, a lei do mais forte. Os grileiros percebem que aquela guerra que já durava 5 anos estava perdida. E os poceiros do Formoso se unem aos poceiros das Trombas e celebram a chegada da liberdade. Os representantes do poder público estadual se retiram da região, deixando um vácuo de poder. A ausência do poder público na região, aos poucos vai sendo preenchida pela Associação dos Trabalhadores e Lavradores Agrícolas de Formoso e Trombas. Durante alguns anos, vivem em relativa paz, como uma sociedade organizada de forma livre e autônoma. O mutirão torna-se uma prática permanente no modelo de sociedade em que eles vivem. Uma sociedade baseada na solidariedade. Os próximos 6 anos são de muita fartura. Zé Porfírio vira uma lenda no sertão goiano e maranhense. A imprensa conservadora, entretanto, tenta carimbar a organização dos poceiros de Formoso das Trombas como uma república livre, como uma experiência comunista dentro do Estado brasileiro. No mundo inteiro nunca houve uma república comunista. Houve, sim, república socialista. Agora, o nosso trabalho, o nosso movimento, nós era uma irmandade, mas tinha muita aparência de ser uma república socialista. Vaqueiro que é vaqueiro, cuidador de que bem, todo dia vai ao campo, olha a rede que tem. Quem não gosta de vaqueiro, não gosta de mais ninguém, gado. Em 1960, os poceiros de Formoso das Trombas lançam Zé Porfírio candidato a deputado estadual.
Ou de casa. Zé Porfírio recebe uma votação consagradora. É o segundo candidato mais votado de todo o estado de Goiás. Porfírio teve voto em todos os cantos do estado, mas principalmente em Goiânia, na ala estudantil, foi maciço. O deputado Zé Porfírio torna-se uma curiosidade política em Goiânia. Os intelectuais entusiasmados se prontificam a suprir as deficiências culturais do líder dos poceiros, organizando uma assessoria parlamentar integrada por expressivos representantes da inteligência goiana, como o escritor Bernardo Ellis e o poeta José Décio Filho. O deputado Zé Porfírio torna-se um símbolo da reforma agrária, pois esta é a sua maior bandeira como parlamentar. O que ele teve mais participação foi nas associações, nos congressos de camponês, pregando a reforma agrária, nas reuniões com as associações, com as federações e confederações de trabalhadores, ele também levava, assim, a palavra de ordem da reforma agrária. O José Porfírio, né, deputado e lutador, né, pelos trabalhadores dessa região do Centro-Oeste, nós entendemos que ele foi e continua sendo para nossos trabalhadores um marco. Ele foi um protagonista dessa luta, nós somos continuadores, portanto, figuras como o Porfírio que nós devemos toda a homenagem e que sabemos e reconhecemos que a luta dele foi, é e continuará sendo importante para o povo brasileiro. Muito bom dia, ouvintes da nossa rádio. Nosso convidado de hoje é o deputado Zé Porfírio, o primeiro deputado camponês do Brasil. Como deputado, tem percorrido o país reivindicando a execução de uma reforma agrária urgente em nosso país. Deputado Zé Porfírio, por que o senhor acha tão importante a reforma agrária para levar paz e desenvolvimento? Dia 1º de abril de 1964, instala-se no Brasil uma ditadura militar. O presidente João Goulart é deposto e assume a presidência do país o general Humberto de Alencar Castelo Branco. 8 dias depois, o regime militar caça o mandato de Zé Porfírio, o primeiro deputado camponês do Brasil. Ele fugiu de Goiânia e ainda trocou tiro com a polícia na estrada, mas os companheiros que vinham com ele, para poder passar na barreira. Implanta-se no Brasil um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo que não passa pela reforma agrária, nem pela melhoria na distribuição de renda. Um modelo em que as bandeiras políticas de Zé Porfírio não cabem. O 1º de abril de 64 para nós foi uma verdadeira bomba de azar. Desestruturou tudo. Escondido nas matas maranhenses, o deputado Zé Porfírio volta a ser um simples camponês. No esconderijo, dedica parte do seu tempo à alfabetização de crianças. O Zé Porfírio foi caçado e eu era prefeito do Formoso e logo me caçaram também. No período em que fica foragido nas matas do Maranhão, o filho de Zé Porfírio, Durvalino, um jovem de 17 anos de idade, é preso e torturado pela ditadura militar para revelar o esconderijo do pai. Com as torturas, Durvalino enlouquece. E sua história termina no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, em Goiânia, de onde desaparece anos mais tarde. Mas não resta dúvida ter caído sangue
pelo cérebro dele, que veio a enlouquecer depois de um ano. Mas motivo esse mesmo, tortura. O regime militar endurece ainda mais, com a edição do Ato Institucional número 5, o famoso AI-5. A cada dia, mais pessoas são perseguidas, expulsas do país, presas, torturadas e até eliminadas. Eu perdi a terra, perdi tudo que tinha, engenho, cana, boa lavoura, e tive que refugiar para fora, casei, não pude ficar convivendo com a família porque eu ia pego. Apanhei a mulher, levei e deixei na casa da mãe dela. Falei, olha, um dia eu te procuro, não sei o tempo certo, mas te procuro aqui. Mas não consegui procurar jamais, porque o nome da mulher é Raimunda Faustino de Brito, o nome dela. E a menina chama-se Noêmia. Eu, o Paulo, que eles me conhecem como Paulo Batista, lá. Ainda existe. E peço qualquer tipo de endereço para entrar em contato comigo. O regime militar só consegue prender Zé Porfírio em 1972, depois de 8 anos de fugas espetaculares, tendo sempre o Rio Tocantins como referência geográfica. Foi tardezinho, nós estávamos lá tudo lá, e eu já estava fazendo a janta. Quando nós deu pé, os homens chegaram lá no barraco. E aí aí ele ia saindo assim para fora para ir banhar. Aí eles foram e fecharam o barraco de uma vez. 4 pessoas, 4 homens. Aí de arma na mão, e aí falaram para ele assim, esteja preso. Eu estava com ele quando a polícia pegou ele, estava junto com ele. Eu assisti a cena todinha, eles amarraram ele até com corda. E ainda falou assim, se você não ficar bonzinho, eu vou voltar e tocar fogo no barraco. Falei, pois volta aqui, quero te cortar no facão, pai. Eu gostava do meu pai. Nós ficamos 3 dias de desespero, eu chorei demais. Eu não ia pra roça, não aguentava ir lá na roça. Quando a gente chegou lá, ele estava algemado. Aí tiraram a algema dele, a gente ficou sentado com ele numa cama, eu, o Orlando e a Elvira, que é a irmã. E do outro lado, um policial com um rifle na mão. E ele conversou bastante com nós, conversou com a irmã dele e falou para nós o seguinte, que procurasse um jeito de estudar e que ele estava preso e não sabia quando saía ou se ele não ia voltar. Se ele chegasse a ser solto, ele procurava a família. E se não, a gente procurasse ser um bom cidadão, do jeito que ele era, do jeito que ele sempre passava para os filhos e para a família, né? Zé Porfírio fica 1 ano preso em Brasília, no Pelotão de Investigações Criminais, o PIC. A bela canção Amada Amante de Roberto Carlos é sucesso nacional e principal trilha sonora da prisão. A música Amada Amante era tocada quando eles estavam torturando um companheiro, uma pessoa, para abafar os gritos de dor daquela pessoa. No dia 8 de junho de 1973, Zé Porfírio ganha a liberdade e vai direto para a rodoviária de Brasília, tomar um ônibus com destino a Goiânia.
Mas algo estranho acontece na rodoviária. Alguém muda o destino de Zé Porfírio e ele desaparece misteriosamente. E até hoje a gente não conseguiu localizar sequer, nem mesmo os restos mortais dele. Aonde está? O que fizeram? Por que escondem tanto? O que querem com o osso? Porque isso só interessa para nós que somos filhos, a família, e temos esse direito, não temos? Cadê? Cadê?